Olá, esse é mais um vídeo do canal Astrosfera. O canal Astrosfera é um canal que estuda astrologia clássica e medieval, baseado em textos do período. E hoje nós vamos estudar os significados de Saturno. Nós vamos usar um texto oriundo do livro A Grande Introdução à Astrologia, do astrólogo medieval árabe chamado Abu Mashar. Abu Mashar foi um dos astrólogos mais influentes do período. Sua obra foi traduzida para o latim e influenciou muitos astrólogos europeus também. Ele chegou a ser chamado de príncipe dos astrólogos. E nós vamos ler o capítulo referente aos significados de Saturno. A natureza de Saturno é fria e seca, da bilis negra, escuro e intensamente grosseiro. Às vezes é frio e úmido, pesado e mal cheiroso. É de comer muito e confiável na amizade. Saturno é um planeta frio e seco. Essa distinção das qualidades essenciais de um planeta é oriunda da filosofia aristotélica. Quente, frio, seco e úmido não são atribuições literais. Elas indicam uma dinâmica de como o objeto analisado se comporta em determinado contexto, seja ele um contexto social, seja ele um contexto biológico. O fato de um planeta ou de uma coisa ser fria, o frio é um poder que agrega as coisas. Ele agrega tanto as coisas que são parecidas quanto as coisas que não são parecidas. Esse poder ele é agregado e ele comprime essas coisas. E o seco é a capacidade da coisa permanecer nos seus próprios limites ou fronteiras, mesmo não sendo facilmente coeso ou confinado. Então, o Saturno ele tem essas duas características. Ele é um planeta frio no sentido de comprimir, de esmagar coisas que não têm relação umas com as outras, obrigar essas coisas a ficarem próximas demais no mesmo ambiente. E também ele é seco no sentido de não se adaptar. Se eu coloco água num copo, a água assume a forma do copo. O seco não tem isso. Ele fica nos seus próprios limites. Isso é, de um certo ponto, é até bom, que a pessoa é como se ela não se metesse, né, com as outras, mas ela tem uma certa dificuldade também de se adaptar. Então existem vários significados de frio e seco, eu estou dando os mais essenciais aqui. Saturno indica atividades envolvendo umidade, agricultura, fazendeiros, proprietários de terras e imóveis, habitação de terras, construções, águas, rios, mensuração de coisas e a distribuição de terra. Riquezas, muita riqueza, aqueles engajados em trabalhos manuais. Avareza, pobreza extrema, os pobres. Jornadas marítimas, longas ausências da terra natal, longas e perigosas jornadas. Saturno indica ao mesmo tempo riqueza e pobreza. O que poderia indicar isso? Na verdade, vocês vão ver na série sobre os significados de Saturno nas casas, que eu já comecei a fazer, e você pode ver acompanhando o link aqui que está embaixo da descrição. Saturno, dependendo da casa onde ele está, ele pode significar riqueza depois de um certo período de tempo da vida. Mas em casos onde Saturno está configurado com os luminares, tipo o Sol e a Lua, e fora de secto e numa casa que não é lucrativa, todos esses conceitos você pode aprender vendo os vídeos do meu canal. Saturno pode indicar, nesses contextos, pode indicar pobreza. As jornadas marítimas, as longas ausências da terra natal,
tem a ver com o fato de Saturno ser considerado um planeta separador. E por ser frio e seco, ele tem essa característica de separação. Decepção, malícia, ódio, astúcia, artifícios, engano, perfídia, prejuízo, opressão, isolamento, pouco se mistura com os outros, porque ele é seco, orgulho, independência, arrogância, insolência, vanglória. Escravizar pessoas, derrubadores de governo, qualquer atividade do mal, derrota, injustiça e raiva, lutadores, obrigações, aprisionamento, tortura e agrilhoar. Agrilhoar é você colocar grilhões em alguma coisa, numa pessoa no caso. Confiança na palavra, lentidão, deliberação, inteligência, experimentação, estudo, obstinação, muito pensar, profundidade de pensamento, urgência, permanecer no caminho. Lento para se zangar, mas, quando zangado, incapaz de se controlar. Ele não deseja o bem a ninguém. Não significa que ele vai desejar o mal, mas o bem ele não tem essa característica de desejar mesmo não. Indica homens importantes entre as pessoas, medo, infortúnios, ansiedades, tristezas, dores, confusão, dificuldade, opressão, os ancestrais, os mortos, heranças, lamentação, orfandade e coisas velhas. Significa de membros da família, avô, pai, irmão mais velho, servos, condutores, miseráveis, pessoas que corrompem elogios, seriam os irônicos ou sarcásticos, estupradores, ladrões, coveiros, ladrões de túmulos, tingidores, pessoas que trazem as coisas ao descrédito. Seria alguém que derruba a imagem de uma coisa ou de uma instituição. Feiticeiros, praticantes de encantos, arralé, seria o populacho, o pessoal mais pobre, e eunucos. O eunuco, ele é uma pessoa que, vou dizer, basicamente, é o significado mais comum de eunuco. Quando uma pessoa ficava encarregada de cuidar, por exemplo, de uma princesa, se ela fosse homem, designava-se uma pessoa, um homem, se for o caso, e castrava-se essa pessoa, porque esse guarda, esse eunuco, ele ficaria nas portas do quarto da princesa. Então ele tinha que ser castrado, porque senão ele poderia engravidar a princesa. E até o fato dele ser castrado tiraria a virilidade dele e o interesse sexual dele na princesa, né? Mas esse termo, essa é só uma significação de eunuco. A outra significação de eunuco seria uma pessoa que fosse efeminada, uma pessoa que não demonstrasse claramente que ela é viril. Longo pensamento e poucas palavras, a ciência dos segredos. Ninguém sabe o que está em sua mente, e ele não o torna evidente a ninguém. Ele conhece cada assunto escondido, e indica ascetismo e ermitões de religiões. Saturno tem um significado na astrologia helenística de representar dois conceitos muito importantes. Ele representa também o princípio do agnoia e ele representa também nêmesis. Agnoia significa não conhecer ou desconhecimento, ignorância. Saturno é o princípio da ignorância. Não significa que Saturno significa gente burra, muito pelo contrário. Ignorância o agnoia é o conceito de você não conhecer uma coisa e como é que você lida diante dessa ignorância. Como é que você lida diante dessas trevas, né? Você pode lidar de maneira presunçosa, presumir saber, ou você pode lidar de uma maneira humilde e temerária com relação àquela coisa. Eu não sei o que pode acontecer daí. E outro conceito é o conceito de nêmesis. O nêmesis é, na mitologia grega, a punição pela rubris, ou hibris. A rubris é um pecado, é uma forma de pecado. Como é que era esse pecado? Toda vez que os homens se comportavam iguais aos deuses, eles recebiam uma punição. Essa punição seria a nêmesis, e o pecado que gerou a punição seria a rubris.
Então esses são os significados de Saturno. No geral, a minha experiência com Saturno é, a gente vai, quando você estuda astrologia, você vai perceber que Saturno indica períodos de extrema separação, indica os períodos em que a pessoa é obrigada a conviver com coisas que ela desagrada e não consegue se adaptar direito a essas coisas. Saturno é um planeta frio e seco e tem tudo a ver com isso, de ter que ser obrigado a conviver com alguma coisa e não conseguir se adaptar direito a ela. Saturno também é um planeta que retira a vitalidade, né? É um planeta que é enfraquecedor. Ele não indica um físico robusto, se estiver determinado aos planetas que representam o corpo do nativo, ele não indica um físico robusto, e ele é um planeta separador. Para os indianos é até uma coisa engraçada. Saturno ele é separador e Marte não é. Só que Marte é um planeta de briga, de confronto. Sabe aqueles casos em que as pessoas elas moram juntas e não param de brigar, mas não se separam? Provavelmente Saturno não está ligado ao que representa o relacionamento deles, mas provavelmente Marte sim. Então Marte não é considerado, por incrível que pareça, na astrologia indiana, um planeta separador. Quem é considerado um planeta separador é Saturno, o Sol e o nó do norte. Mas isso é uma história que fica para depois. Então essa é a introdução dos significados de Saturno. Todo mundo vai ter Saturno no seu mapa, mas não vai ser qualquer um que vai ter esses significados tão tenebrosos que eu falei de Saturno, né? Então, para você saber o que Saturno representa no seu mapa, as coisas que eu falei já podem te dar uma dica. Você pode ver na sua vida o que aconteceu e perceber isso. Você pode perceber as pessoas que seriam saturninas na sua vida. Você pode ver a área em que você é obrigado a conviver com coisas que você não consegue se adaptar direito. Essa área geralmente tem a ver com a casa onde Saturno está, ou os planetas que aspectam Saturno. E isso vai ser mais vantajoso do que você ficar vendo os significados mais tenebrosos de Saturno, que seria esse significado tipo estupradores, sabe? Essas coisas, elas... de fato, Saturno pode representar essas coisas, mas vamos começar pelo que é mais comum, né? Porque não é qualquer um que vai ser estuprado ou vai ser estuprador, né? Mas eu conheço muita gente que vai ficar de saco cheio com alguma área da vida. Então é isso, gente. Se você gostou, eu peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e assistir os outros vídeos do meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau, tchau.